Se você vive em Moçambique e tem filhos, é possível que prefira uma escola privada, porque as públicas estão saturadas e têm poucos recursos. O sistema de saúde é deficiente, especialmente em áreas urbanas. Em Maputo é melhor, mas é aconselhável ter um plano de saúde privado e ir para a África do Sul para tratamentos sérios. E aí, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos conhecer Moçambique, um dos países mais pobres da África, mas também que tem o país com mais recursos naturais. Pois é isso que você escutou. Para quem é novo aqui, eu de paraquedas, peço que se inscreva, que faça parte da família. E a única coisa que eu vou te pedir é que possa ajudar o canal a crescer. E vou mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Maurício do Brasil, que tem nos acompanhado incansavelmente nessa trajetória. Vamos às 50 curiosidades sobre Moçambique. Moçambique é um dos países menos visitados da África e do mundo. Muitos europeus, especialmente portugueses, escolheram esse país para viver devido ao seu Menos visitados, não. Moçambique é um dos países mais visitados. Temos praias belíssimas aqui, apesar do conflito do terrorismo em Cabo Delgado. clima, paisagens e vida econômica. Fica comigo para saber como se vive em Moçambique e muitas outras curiosidades. 1. Um dos principais atrativos turísticos de Moçambique são as áreas de conservação ambiental, onde se pode fazer safaris. Essas áreas protegidas cobrem mais de 12% do país, sendo 6 parques nacionais e 6 reservas nacionais. A maior área protegida do país é a Reserva Nacional de Niassa, onde se podem observar leões, leopardos, elefantes, búfalos, zebras, entre outras espécies. Mas também é o maior, mas também temos um dos maiores parques nacionais, o Parque Nacional de Gorongosa. Lá existem espécies que até ainda não foram pesquisadas. É um parque super belíssimo, com a flora e a fauna em abundância. 2. Devido aos anos de guerra civil, a perda de habitat e ao uso descontrolado de recursos naturais, a população de girafas de Moçambique caiu rapidamente. Nos últimos anos, foram realizadas reintroduções e estima-se que há no país cerca de 250 girafas sul-africanas. Pois é, mas o número já aumentou atualmente. 3. Os rinocerontes se extinguiram em Moçambique há 40 anos devido à caça furtiva e à guerra civil. No entanto, em 2022, foram reintroduzidos da África do Sul 20 rinocerontes brancos e 7 rinocerontes negros em diferentes parques nacionais. Como pode ver, os moçambicanos levam muito a sério a conservação de suas espécies. Realmente. A caça furtiva tem sido um problema há décadas em Moçambique. O preço do chifre de rinoceronte é vendido entre $3.600 e $17.000. Uau, que dinheiro! Eu também nem sabia que o valor era esse. Deve ser bem mais alto, então. Sendo um dos principais mercados na China e Vietnã, onde são utilizados na medicina tradicional. O descornamento, que é lixar os chifres do rinoceronte, é uma medida preventiva para que os caçadores furtivos não os matem. No entanto, os rinocerontes conseguem ver como um animal muito grande. Temos aqui em Moçambique. Venham visitar. os chifres voltam a crescer após alguns anos, e o que os caçadores valorizam é o seu peso. Por isso, mesmo que não cresça completamente, eles podem matá-los. Se você é defensor dos animais, vai poder encontrar na internet diversas organizações que oferecem programas de voluntariado para a proteção dos rinocerontes e outras espécies. Ok, venham aqui, pelo menos para aqueles que querem apoiar, venham apoiar Moçambique. Moçambique precisa. Temos uns povos muito acolhedores, que é o povo brasileiro. Por favor, venham nos apoiar nessa maratona. 5. Se você vive em Moçambique e tem filhos, é possível que prefira uma escola privada, porque as públicas estão saturadas e têm poucos recursos. O sistema de saúde é deficiente, especialmente em áreas urbanas. Em Maputo é melhor, mas é aconselhável ter um plano de saúde privado e ir para a África do Sul para tratamentos sérios. A maioria dos médicos fala português e inglês, e alguns medicamentos nessa parte não quero concordar. Temos universidades que formam médicos aqui, como o caso da UEM e tanto como a Unizambeze. Até alguns cursos, acho que na UCM também forma alguns médicos, então
não falam apenas essas línguas. Essa informação não é totalmente verídica. São difíceis de encontrar. O seguro médico é especialmente importante, porque se você tiver um acidente, poderá ter que pagar antecipadamente para ser tratado. Outro ponto importante é tomar medicamentos preventivos contra a malária e se proteger a todo momento de picadas de mosquito. E realmente isso é verídico, porque em Moçambique a malária é uma das doenças que mais mata, tanto como adultos como crianças. Dificilmente uma pessoa adulta fica aqui um ano sem apanhar a malária. E o governo tem feito campanhas de distribuição de redes mosquiteiras, principalmente para mulheres grávidas e mães de bebê, também na comunidade. É verídico isso aí. Porque ela é uma doença endêmica do país. 6. Moçambique tem 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas 5 Estrada é outro problema sério. 1.600 estão pavimentadas e a maioria delas está ao redor de Maputo e outras grandes áreas urbanas. Para viajar fora dessas áreas, é necessário um veículo 4x4. Realmente, se você tem um carro pequeno, um ligeiro, um dos carros que nós temos muito aqui, que os jovens têm, é o Fit, né? Um carrinho bem básico, um Razzi. Esse aí para andar uma distância de cerca de 2.000 quilômetros ou cortar, porque Moçambique está dividido em 3 zonas: zona norte, centro e sul. Com um carro pequeno não vais conseguir sair da zona sul para a zona norte do país. É impossível quase. Vai chegar já com o carro totalmente danificado, apesar de fazer manutenções robustas. Também existe 3.100 quilômetros de ferrovias, que geralmente são usadas por nativos e expatriados. 7. Moçambique é um dos países mais pobres do continente africano e costuma ser afetado por secas desastrosas e ciclones que causam inundações nas áreas costeiras. Sim. A título de exemplo, no ano 2024, no ano passado neste caso, sofremos com um ciclone, o ciclone Chido, que matou mais de 200 e tal pessoas e deixou uma série de feridos. E fiz um vídeo aqui que mostrei sobre o ciclone, é só acompanhar aqui no canal, uns 2 vídeos, falei sobre Mekufi, também falei sobre o ciclone. Então acompanhe, vamos perceber, vamos ter uma ideia de como foi, porque o período que aconteceu o ciclone, eu estava mesmo nesse distrito e passamos muito mal. Peço que acompanhem o vídeo. O país é pouco povoado e a maioria das pessoas vivem nas regiões costeiras ou no fértil vale do rio Zambeze no norte. Os rios são vastos. Temos o rio Zambeze, temos o rio Lúrio, também temos o rio Save. São rios muito grandes, tanto como o rio Pungue. São rios também que a comunidade fica ao redor, porque facilita a produção, né? A produção agrícola, tanto como a caça. São áreas bem densas e propensas a ter animais. As populações de vida selvagem do país incluem búfalos d'água, elefantes, javalis, leopardos, babuínos, girafas, zebras, leões, rinocerontes, crocodilos, entre muitas outras. 9. Pode-se dizer que o animal que mais mata em Moçambique é o mosquito Plasmodium falciparum, porque transmite a malária. Mas também existem mortes por ataques de outros animais, especialmente de crocodilos. Várias dezenas de pessoas morrem a cada ano por ataques desses répteis, sendo a maioria das vítimas crianças e mulheres que vão aos rios para se banhar, coletar água ou lavar roupa. Realmente, é um fato muito curioso, porque os rios moçambicanos têm muitos crocodilos e hipopótamos, então é uma coisa muito recorrente. Principalmente na zona do rio Zambeze. O rio Zambeze é coberto quase de crocodilos, tanto como os que vivem na província de Tete, onde o rio passa, mesmo uma das cidades, é recorrente esses fenômenos. 10. As serpentes, incluindo pythons, cobras venenosas e cobras comuns, vivem em todo o país. Também existem flamingos, grous, cegonhas, garças, pelicanos, ibis e outras aves aquáticas, principalmente nas áreas mais úmidas do noroeste. 11. A economia da região é impulsionada principalmente pela agricultura e pesca, agricultura, pesca e caça. É por isso que viram daquela vez falaram de caça furtiva. Também tem sido um dos grandes, mas agora estão a proibir a caça furtiva. 80% dos moçambicanos trabalham como agricultores. Entre as principais exportações de Moçambique estão camarões, algodão, açúcar e citros. E o país também é um dos maiores produtores de nozes de caju na África. Opa, tem que ver um sorte. Tá aqui. Conseguem ver? Isso.
castanha. Não sei se vamos conseguir ver daí. Tem muita castanha aqui. Está muito acessível. 12. A mineração também desempenha um papel importante em Moçambique. Seus principais recursos são ouro e tântalo, um metal que é usado na eletrônica. 13. Apenas cerca de um terço dos moçambicanos. Não, bem, não é bem assim. Temos muito mais outros recursos, como o carvão mineral. E temos aqui o Ruby Mining, acho que já ouviram falar. A Ruby acho que é uma das empresas mais grandes e tem uma das melhores qualidades do mundo, o Ruby de Moçambique. Também temos os furos de petróleo e gás natural. Então é um país super rico. Temos jazigos, acho que uma das maiores bacias também da África está aqui em Moçambique. Vivem em áreas urbanas, como a capital ou outras cidades. As cidades maiores são Maputo, Beira, Beira e e Nampula. Nampula. A maioria dos habitantes vivem em áreas rurais e muitas pessoas vivem em cabanas tradicionais. Exatamente. 14. São falados mais de 80 idiomas no país. O Swahili, entre eles, que é usado nas partes noroeste do país, enquanto o Shona é o principal idioma regional ao longo da fronteira com Zimbábue. O Tsonga é falado nas regiões do sul. O português é o idioma ensinado em todas as escolas. Sim, o português é falado, mas é ensinado em todas as escolas, porque é a língua oficial moçambicana, é o português, sim. Mas também em algumas regiões é implementado o ensino bilíngue, onde é assessorada as duas línguas, a língua materna do aluno, também a língua oficial de Moçambique, o português. 15. A extensa costa frente ao canal de Moçambique oferece alguns dos melhores portos naturais da África, Uau, o que sim. permitiu ao país ter um papel importante na economia marítima do Oceano Índico, enquanto suas praias de areia. E falando em porto, temos maiores portos. Temos um porto, um dos maiores em Nacala, temos o porto da Beira, também o porto do Maputo. O porto do Maputo é o que faz mais logística em termos de atragagem dos navios a nível de Moçambique. Branca são uma atração importante para a crescente indústria turística. Por outro lado, os solos férteis nas áreas norte e central produziram uma agricultura diversificada e abundante. E o rio Zambeze forneceu água abundante para a irrigação e é a base para uma indústria de energia hidrelétrica de importância regional. 16. Voltando ao ponto da energia, nós temos uma das maiores barragens da África Austral, a barragem de Cahora Bassa. Produz, eu não sei em termos de energia. Quem conhece a quantidade de energia produzida, peço colocar aqui nos comentários, é só escrever, pesquisar, barragem de Cahora Bassa, hidroelétrica de Cahora Bassa, uma das maiores na província de Tete. A história complicada recente de Moçambique impediu que seu povo aproveitasse suas vantagens naturais e desenvolvesse uma economia estável. Depois da independência, em 1975, Moçambique enfrentou um conflito interno, quando o governo marxista apoiado pela União Soviética lutou contra as forças anticomunistas financiadas pela África do Sul e pela antiga Rodésia. Sim. 17. A Guerra Civil de Moçambique, que começou em 1977, deslocou 4 milhões de pessoas e resultou na morte de mais de 1 milhão como resultado. Essa guerra terminou quase em 92, foi uma das guerras mais desastradoras, não é, do país e deixou muitas infraestruturas danificadas, porque depois da independência em 75, entrou essa fase dessa guerra, então foi uma guerra que destruiu todas as infraestruturas que o colono deixou, tanto como aquele tempo de transição, então foi uma guerra que retardou muito o país, mas era pela democracia, segundo os relatos. Da violência, fome e doenças. O conflito terminou em 1992, mas seus efeitos persistem até hoje. Além disso, em alguns parques nacionais do país, a vida de 90% dos grandes mamíferos foi extinta. 18. Sabe-se que a região foi habitada desde o 4º século a.C. e que no século 9 da nossa era foram estabelecidos os primeiros assentamentos costeiros. Nessa época predominou a cultura Swahili. 19. Vasco da Gama chegou a Moçambique em Uau! O homem que trouxe o português no barco. 1498. E as cidades portuárias ajudaram os portugueses a instalar centros comerciais. Desculpa, eu gosto muito de falar de Vasco da Gama, porque ele que trouxe português. Nós não falamos, nós tínhamos nossas línguas indígenas. Então, Vasco da Gama tem tido como quem descobriu tudo.
no Oceano Índico. Foi somente em 75 que Moçambique se declarou independente de Portugal. 20. O nome Moçambique vem de um comerciante árabe chamado Musa al-Bik, que se estabeleceu em uma ilha em alto mar no século XV. Nessa época, a cidade capital estava localizada nessa ilha até Exatamente, essa é a ilha de Moçambique, foi a primeira cidade capital de Moçambique. E temos um vídeo também aqui no canal que falamos sobre a ilha de Moçambique, um sítio super bonito, então vão gostar lá. É só passar uns vídeos, fazer uma varredura, irão ver o vídeo aí de ilha de Moçambique. 1898, quando foi transferida para Maputo, que se encontra no continente. 21. No século XVIII, os escravos eram uma parte importante do comércio de exploração de Moçambique. Os comerciantes Iau desenvolveram redes de escravos a partir da área de Marave, ao redor da ponta do lago Niassa até Kiwa e a ilha de Moçambique. O maior lago do território é o Niassa, que é compartilhado entre Moçambique, Malawi e Tanzânia. Só para ter uma ideia, esse lago pode chegar ao tamanho de uma província inteira em Moçambique. Então, você quando chega lá, se é uma pessoa nova, vai pensar que é a própria praia, que é o próprio oceano, né? Porque é muito grande. Você não consegue ver até o fundo. E a única diferença que você pode notar é só a água doce, porque a zona costeira tem areias limpas, uma areia branquíssima nas pontas. Então, a única diferença é só por ser uma água doce. Também é conhecido como Lago Malawi. Nesse lago foi relatada a visão de uma espécie de serpente marinha conhecida como Dzinywa. Em 1905, um jornal publicou a notícia de um grupo de missionários que foi atacado por uma serpente marinha que tentou abordar o barco em que eles estavam viajando. 23. A ilha de Moçambique, uma cidade insular localizada na província de Nampula, é o único local incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco até o momento. A ilha é o local do primeiro assentamento e fortaleza de São Sebastião. Era uma vez o principal posto comercial na rota da Índia. 24. Ponta de Ouro é um popular destino de férias de praia para muitos sul-africanos, devido à sua localização do outro lado da fronteira. As praias são douradas e existem diferentes resorts nas redondezas. Na Ponta Mamole, que fica perto, é possível visitar os locais de nidificação de tartarugas. 25. O Parque Nacional Congorosa está localizado... Não, Parque Congorosa. É Parque Nacional de Gorongosa. Acho que eu também comentei no início. Um dos maiores. No extremo sul do Vale do Rift africano. Esse local sofreu graves danos durante a Guerra Civil e a maioria dos animais foram caçados ilegalmente. Apenas sobreviveram cerca de 200 elefantes, mas graças a esforços de reabilitação, as manadas cresceram novamente. Agora são animais monitorados e protegidos por guardas florestais. 26. O descobrimento de enormes jazidas de gás natural e petróleo na costa norte do país levou a... Exatamente, é isso que eu fiz referência no início, que Moçambique é um dos países mais ricos, tem uma das maiores bacias ou reserva de gás e petróleo do mundo. Então é por isso que alguns até comentaristas dizem que não, é o problema que traz, é a causa dos conflitos armados aqui no norte de Moçambique, o terrorismo. Mas não vou adiantar nada, não queremos começar a sofrer represálias aqui no canal. A instalação de novas indústrias na região. Os principais parceiros comerciais de Moçambique são África do Sul, Índia, Holanda, China, Emirados Árabes e Portugal. 27. Como um país que foi governado por Portugal por muito tempo, o idioma português e o catolicismo ainda são mantidos em muitas partes do país. As influências culturais nas tradições moçambicanas ainda podem ser vistas, mas muitas pessoas também fazem parte de culturas nativas. 28. Cerca de 2,1 milhões de moçambicanos vivem com HIV ou AIDS, e esse país está... Na verdade isso é um fato, não é? Então, se chegar aqui deve prestar muita, mas muita atenção. E depois é um problema também de saúde pública. Mas o governo tem feito muito, tem feito esforço nas campanhas, nas prevenções e nas campanhas de divulgação deste mal que tanto afeta a sociedade moçambicana. Entre os 3 com as taxas mais altas dessa doença entre sua população. Moçambique fica atrás da África do Sul e Índia no número de pessoas infectadas. 29. O piripiri é uma salsa ou tempero feita de pimentão vermelho picante, usado em muitos pratos moçambicanos. Piri significa pimenta em Swahili. A salsa também contém limão, alho e cebola.
Tinham que ver, tem esse preparo sim, mas tem um que fazem com mangas. Aqui chamam de achar. Fazem com manga, é uma coisa única. Se precisar, é só dizer que eu vou trazer um vídeo que fala sobre achar, um prepare, um sumo de prepare feito com mangas, uma coisa espetacular. 30. A matapa é outra comida tradicional, conhecida também como muquaane, e é preparada com folhas salteadas de mandioca que são misturadas com nozes moídas ou castanhas de caju em uma salsa espessa, que é comida com arroz. 3. Moçambique é o lar de muitos animais e plantas raros ou em perigo de extinção, e o país também é conhecido por suas comunidades de macacos colobos, brancos e Babuínos, negros, e de babuínos gelada. 32. A grande maioria dos moçambicanos fala idiomas de ramo Banto, do grupo sim, linguístico Níger-Congo. Dentro do exato. grupo Banto, as línguas Makua, Lomué, Songa, Sena, Shona e Chuabo são as mais difundidas. 33. Pequenos grupos no extremo sul e em todo o país compartilham as línguas angune com os povos sul-africanos e zimbabuenses, Sim, como resultado dos grandes interna- movimentos de população do século XIX. então falar de movimento, não sei, os de história conhecem muito bem essa coisa de Chacazulu, não sei o que, o Grande Zimbábue, então essas coisas aí. As áreas rurais mais densamente povoadas são aquelas que possuem os melhores solos e clima, incluindo os vales dos rios Lúrio e Ligonha, a planície costeira entre eles e a parte baixa do Vale do Limpopo. 35. As pessoas em assentamentos pequenos geralmente plantam vários cultivos em ambientes diversos e específicos, para minimizar o risco de fome. Sim, tanto como na zona centro, os quintais, quase todos os quintais têm uma horta. Eu fiz um vídeo também aqui no canal, por favor, vai assistir, onde eu falo sobre a horta a nível dos quintais. São dois até que eu mostro como tem sido essa prática e é muito boa, ajuda muito, principalmente na alimentação, né? Na dieta alimentar das famílias. Em caso de inundações, pragas ou outros desastres naturais. 36. Em 1962, representantes moçambicanos de grupos políticos exilados se reuniram em Tangânica, atual Tanzânia, e Sim, formaram a Frente de Libertação de Moçambique. Eduardo Mondlane foi o seu primeiro Eduardo Mondlane. presidente. Esse foi responsável por iniciar mais tarde a Guerra pela Independência. 37. A taxa de mortalidade infantil do país está entre as mais altas do mundo, enquanto Não tem como, nós falamos de malária, acho que malária é uma das que mais mata. As outras doenças, o governo já tem dado vacinas preventivas logo no início, polio, como as outras, HPV, mais outras aí. HPV, não existe isso, mas enfim, não queria dizer isso, mas deve ser isso, sim. Aquela de cancro do colo do útero, adiantam aqui, dão nas escolas, nas crianças, raparigas. a expectativa de vida está entre as mais baixas, embora seja comparável a outros países africanos. 2/5 dos moçambicanos têm menos de 15 anos e 3/4 menos de 30. 38. Durante a era colonial, os moçambicanos trabalharam em países vizinhos como trabalhadores contratados e trabalhadores Nas minas, independentes, especialmente nas áreas mineiras da África do Sul e nas fazendas rea- e cidades da Rodésia, atualmente Zimbábue. realmente, porque mesmo até agora é possível, assim que chega no final do ano, nós chamamos o retorno dos Majonjones. Acho que os que vêm de Johannesburg, então nós chamamos de Majonjones, eles vêm com muito dinheiro e impulsionam muito a economia. Então tem sido um período muito bom. É o período que eles regressam para Moçambique para visitar suas famílias. Então nós chamamos regresso dos Majonjones. 39. As florestas ao longo da ferrovia de Beira e na província de Zambésia, no norte, têm sido exploradas desde a independência, como a principal fonte de combustível doméstico, lenha e carvão vegetal do país. É cortada mais madeira do que é substituída com as iniciativas de Realmente, é um pouco triste. reflorestamento, então isso é causa de preocupação, assim como os efeitos ecológicos a longo prazo das plantações de eucalipto. 40. A moeda nacional de Moçambique é o Metcal, que no plural fica Meticais. O país privatizou seu setor bancário desde Com pouco valor comercial. a década de 1990 e se endividou para financiar o desenvolvimento e combater sua escassez de dívidas. 41. Para ter uma ideia, comparando o metical moçambicano, o real brasileiro,
Um metical, neste exato momento, deve ser 11 um real deve ser 11 a 12 meticais. Dá para perceber. E para o dólar, então, o dólar americano, que são mais ou menos 60, um dólar está para 64, 65 dólares. Uma coisa parecida. Não, isso, o inverso, né? Estou a fazer uma confusão. Um dólar está para 64, 65 meticais. Exatamente. Aviões particulares foram os primeiros a voar regularmente em Moçambique, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Companhia Aérea Nacional de Portugal abriu uma rota entre Beira e Maputo. Eventualmente, na era colonial, o país desenvolveu sua própria companhia aérea, que foi substituída em 1980 pela Mozambique Airlines. Sim, 42. Em novembro de 1900. Por acaso também a LM esse ano está numa crise. Avionetas não estão a voar como deve ser. Está uma crise. Tente lá pesquisar sobre LM, vão perceber que é uma linha aérea também muito cara. A comunidade não consegue pagar, doméstica principalmente. Os voos são muito caros. Alguma coisa tem que se fazer pela LM. 1990, foi adotada uma nova Constituição que introduziu mudanças importantes no governo, como eleições multipartidárias e voto secreto. Nesse documento, a pena de morte foi abolida, a liberdade de imprensa e o direito de greve foram confirmados. 43. A sociedade moçambicana tem girado tradicionalmente em torno da família e da comunidade, mas o governo se opôs às práticas tradicionais como a poligamia e os rituais de iniciação, bem como a régulos, que são chefes que ocuparam posições de poder desde o governo colonial. Mas a poligamia até hoje faz-se sentir, infelizmente. É uma prática um pouco, digamos, triste, mas vem dos nossos ancestrais. Mas devido a essa inclusão do HIV-Sida, é mais seguro ter uma única parceira, não é? Porque se vai andar fora fica complicado. 44. No final dos anos 90, o governo parou suas campanhas contra a poligamia e os rituais de iniciação, reconhecendo que essas tradições eram difíceis de legislar. Os régulos e outras autoridades locais passaram a desempenhar um papel importante na governança. 45. O alimento básico diário da maioria dos moçambicanos é a mandioca, que é cozinhada e moída. Não é mandioca, é o milho. Normalmente nós produzimos mais milho, mandioca e comemos arroz. Isso sim, não. Mandioca está na lista, mas não é o principal. Também na zona norte, mas nas outras zonas centro é o milho, sul é o arroz e o milho. E servida com uma salsa ou massa. O arroz também é a base de muitas refeições e é geralmente servido com feijões. A influência indiana é notada nas variedades de arroz pilaf, em que o arroz é cozinhado com legumes picados ou carne, e também no uso do curry como tempero. 46. Moçambique tem produzido alguns dos escritores e artistas mais importantes da África. Exatamente. Temos o caso do Mia Couto, temos a Paulina Chiziane, tantos outros do período neocolonialista, não é? O realismo africano. Temos muitos outros aí. Acredito que meus amigos que fizeram também uma parte da literatura. Peço escreve aqui nos comentários alguns escritores. Eu já estou a ficar velho, estou a esquecer alguns. Desde o início do século XX, escritores e jornalistas publicaram seu próprio jornal em Maputo, chamado O Africano e mais tarde O Brado Africano, que apesar da censura colonial, proporcionou um fórum para intelectuais e escritores africanos por décadas. 47. A música popular moçambicana combina influências ocidentais e africanas. Um estilo popular de música é a marrabenta, que se originou na década de 50 e foi interpretada pela primeira vez em guitarras caseiras construídas com latas de óleo ou gasolina. Tinham que ver o Chidiminguana tocar essa guitarra aí. Não iam acreditar que faz parte de uma coisa artesanal. As letras de marrabenta geralmente são políticas. O estilo se desenvolveu durante o período colonial como uma forma de criticar o governo de forma não ameaçadora. 48. Em março de 2019, Moçambique foi atingido pelo ciclone Idai, que matou cerca de 600 pessoas e devastou grande parte do país. A cidade mais afetada foi Beira, que ficou quase completamente destruída. 49. Moçambique é dividida em 10 províncias e uma cidade capital com estatuto de província, e esses distritos cidade de Maputo são divididos em postos administrativos e em seguida em localidades.
Sim, termina a localidade, não temos povoados. Povoados teríamos, né, se tivesse alguns régulos, reis, não sei o que, teríamos também os povoados, mas não se fala muito de povoados. E se você quiser saber sobre outro país conhecido da África, Uau, visite muito esse... obrigado por esse conteúdo tão maravilhoso. Esse foi o vídeo que nos preparamos para si. Infelizmente não foi 50, foram 49, mas faltava pouco. Então, esse que eu digo que o Moçambique é um dos países mais ricos, como vocês perceberam aí, mas automaticamente também mais pobre. Provavelmente tem alguns aspectos que estão por detrás devido a essa pobreza, se é a governação, não sei. Para vocês que entendem melhor de assuntos políticos, coloque aqui nos comentários, porque eu sou muito... Sou uma lesma nesses assuntos, mas é um pouco triste saber que a comunidade ainda sofre, mas sabendo também que temos recursos, tanto como na área de fauna, flora e recursos minerais, sobretudo, que dão muito, mas muito dinheiro. Um país com petróleo, alguma coisa estaria diferente. Um país com ouro seria um pouco diferente. Um país com rubis seria um pouco diferente. Um país com turmalina seria um pouco diferente. Mas Moçambique tem tudo isso. Este é o vídeo que preparamos para si. Espero que você tenha gostado. Até breve.